Nesta terceira aula, nós iremos discutir as estratégias protetoras de ventilação específicas para os pacientes suspeitos ou confirmados para COVID-19. Lembrando que existirão dois fenótipos e as estratégias elas serão descritas baseadas nos fenótipos e baseadas também na avaliação de mecânica respiratória, onde nós descrevemos na aula anterior como realizar todo esse procedimento perante o ventilador mecânico. Lembrando que é imprescindível ofertar uma ventilação protetora baseada num peso predito, como eu falei anteriormente, e aqui nós temos a tabela simplificada, já com o cálculo realizado, instituindo uma ventilação com 6 ml por quilograma peso. Essa será a estratégia inicial para assistir os pacientes com ventilação mecânica. Ela vai mudar um pouco quando nós nos depararmos com complacências muito ruins, muito baixas, onde nós iremos ofertar volumes menores. Então, nessas condições, vocês vão precisar realizar o cálculo de peso predito e multiplicar na margem de ml preconizada, que será entre 4 e 3 ml por quilograma peso, diferente aqui do que foi realizado nesta tabela, que a gente inicia com 6. Então, a ventilação protetora, a sugestão de parâmetros iniciais, ela traz algumas orientações. A primeira é, qual o modo ventilatório mais aplicável? A orientação é ventilar tanto no modo controlado à pressão, como no modo controlado a volume. O que vai definir o modo ventilatório será a expertise profissional, o domínio do modo e a adaptação do paciente, ok? Precisamos lembrar de ofertar a ventilação protetora com volumes entre 4 a 6 ml por quilograma de peso ideal. Vocês podem consultar essa tabela simplificada que eu acabei de mostrar, ou vocês podem realizar o cálculo baseado na fórmula. A frequência respiratória que nós vamos setar no ventilador inicial, ela deve girar em torno de 20 incursões respiratórias por minuto. Lembrando que a frequência respiratória de um paciente adulto, ela gira de 12 a 16. Mas para um paciente suspeito ou confirmado para COVID-19 com síndrome respiratória aguda em necessidade de intubação, a gente orienta a iniciar com 20 incursões e depois avaliar a gasometria arterial. Da mesma forma, o tempo inspiratório. O tempo inspiratório de um adulto gira em torno de 0,9 a 1,2 segundos. Para os pacientes positivos para COVID ou suspeitos, nós vamos iniciar com um tempo de 1 segundo. Iniciou-se a ventilação dessa forma, avaliou a gasometria arterial, verificou retenção de CO2 importante com pH abaixo de 7,2, a gente já orienta corrigir, gerando uma hiperventilação para baixar o número de gás carbônico, o percentual de gás carbônico no sangue e evitar uma possível acidose respiratória com risco de parada cardiorrespiratória. A PIP. Nós discutimos que a PIP ela é um parâmetro-chave para a ventilação dos pacientes COVID-19. A PIP, inicialmente, ela é instituída para as demais patologias com o início de 5 centímetros de água. Para os pacientes de COVID-19, nós orientamos utilizar e iniciar essa ventilação com uma PIP de 10 centímetros. Lembrem-se do alvéolo comprometido, com infiltrado, com processo inflamatório difuso, que vai impedir a passagem do gás para o capilar sanguíneo. Utilizar a pressão positiva expiratória final vai fazer com que aquele alvéolo se expanda mais, e essa expansão alveolar vai favorecer a aproximação dessa unidade respiratória com o capilar e favorecer a troca gasosa, melhorando a relação ventilação-perfusão, ok? Lembrar de fazer os ajustes também de acordo com a PIP decremental, baseado na PIP complacência. Ajustar a monitorização adequada. Então, baseados naquela curva de pressão, onde vocês viram como se forma a pressão de pico e como se forma a pressão de platô, vocês precisam manter essa pressão de pico menor que 35 centímetros de água, da mesma forma que vocês precisam manter aquela pressão de platô menor que 30 centímetros de água. Lembrando que pressões acima disso são pressões elevadas em via aérea, em parênquima pulmonar, que podem favorecer a superdistensão e a lesão estrutural das unidades alveolares.
alveolares. A saturação periférica deve ser mantida no limiar entre 92 e 96, orientado pelo Critical Care, e pelo Ministério da Saúde ele faz um corte entre 93 e 95%. Precisamos lembrar que a saturação é um parâmetro que vai estar diretamente ligado com o ajuste da fração inspirada do oxigênio. Nós não podemos fazer oxigênio em frações elevadas, gerando hiperóxia, porque essa hiperóxia ela vai gerar lesão alveolar, ela vai contribuir para a inflamação difusa em um pulmão que já está inflamado pela doença, e ela vai, por fim, gerar o fechamento das unidades alveolares. Essa hiperóxia a nível pulmonar, ela vai fechando os alvéolos e, consequentemente, ela vai dificultando a troca e a relação ventilação-perfusão. Lembrar também que é importantíssimo monitorizar a driving pressure. Lembrando que a driving pressure é a pressão de platô menos a PIP, ok? Mantendo essa driving pressure menor que 15 centímetros, controlando-a adequadamente, nós evitamos o estresse gerado pela pressão positiva e o risco de mortalidade aumentado. A cada 1 centímetro acima de 15, nós aumentamos em 4% a chance de mortalidade desses pacientes, não esquecer. E se o índice de oxigenação for menor que 200, nós vamos considerar a titulação de PIP ideal para esses pacientes. Lembrando sempre, toda estratégia de ventilação protetora, ela vai preconizar um volume-alvo, baseado num peso predito. A gente pede para manter essa frequência até 35 incursões por minuto, se possível. E lembrar de sempre tolerar a hipercapnia permissiva. Lembrando que se o pH for igual ou maior que 7,2, não haverá necessidade imediata de correção do CO2, ok? Nós podemos tolerar um CO2 de até 70 a 75 milímetros de mercúrio quando eu tiver um pH maior que 7,2 ou igual. Com relação às estratégias de ventilação para os pacientes em resolução da patologia de base em curva de melhora, nós precisamos lembrar que é necessário avaliar o drive respiratório e, para avaliar esse drive respiratório restituído, precisamos lembrar de fazer o despertar diário, né, interrompendo a sedação e vendo essa resposta. Com o driver respiratório positivo, com a função restabelecida a nível central, nós vamos progredir para modo espontâneo, que é o modo PSV, que nós discutimos na aula anterior, o modo pressão de suporte. E a orientação é baixar os níveis de pressão de suporte e, por último, reduzir a PIP, ok? Lembrar que esses pacientes, eles são dependentes de PIP para melhorar a oxigenação. Então, nós vamos usar como estratégia reduzir essa PIP como último parâmetro. Claro, se toda melhora clínica for evidenciada, avaliar essa possibilidade de desmame. Realizando o desmame, realizando o teste de respiração espontânea, o TRE, observou que não ocorreu aumento de trabalho respiratório, observou que toda a patologia está restituída e os exames controlados, observou-se um balanço hídrico adequado, nós vamos indicar a possibilidade de extubação e assim o paciente vai assumir de maneira fisiológica a respiração espontânea. Quando nós vamos falar de posição prona para um paciente COVID-19, a posição prona para os pacientes de COVID-19 intubados, a indicação dela, ela respeita outros critérios quando comparada com a posição prona para um paciente de respiração espontânea com suporte de O2, que a gente vai realizar a cada 8 horas por um período de 2 horas. Para os pacientes intubados, é necessário avaliar o índice de oxigenação. O que seria o índice de oxigenação? O índice de oxigenação nada mais é que a pressão arterial de oxigênio do sangue dividido pela fração inspirada de oxigênio que está sendo ofertada àquele sistema, ok? E o consenso, ele orienta para a gente que um índice de oxigenação, um APA de O2 dividido pela FI de O2 maior que 300, nós teremos o quê? Níveis de normalidade. Um índice de oxigenação entre 200 e 300, nós teremos o quê? Um paciente já considerado para SARA leve, com síndrome respiratória aguda grave de comprometimento leve. Para pacientes entre 200 e 100, com índice de oxigenação,
nós já consideraremos ele como um paciente SARA, ou síndrome respiratória aguda grave, de comprometimento moderado. E pacientes que apresentem um índice de oxigenação que seja igual ou abaixo de 100, nós já classificaremos ele com comprometimento grave da SARA, da síndrome respiratória, e com necessidade iminente de posição prona para ventilação de resgate. Por que foi instituído um corte com índice de oxigenação abaixo de 150 milímetros de mercúrio? Porque se nós observarmos 150, nós teremos um paciente que caminha de uma lesão moderada para uma lesão grave. Então, esse perfil de paciente, por diminuição da aeração pulmonar, ele vai se beneficiar com a mudança de decúbito e a otimização da ventilação das regiões pulmonares dependentes. Essa tabela, na ausência da gasometria arterial, ela nos dá a orientação do índice de oxigenação baseado na saturação periférica do oxigênio e correlacionando a fração inspirada de oxigênio ofertada ao sistema, ok? Então, a correlação será realizada diante da monitorização da saturação, verificando-se aqui o suporte de oxigênio ofertado, e quando esse valor for abaixo de 150, nós iremos indicar a possibilidade de posição prona. De maneira bem resumida, e trazendo aqui toda a sedimentação do conteúdo, do que foi visto na primeira, na segunda e agora na terceira aula, nós estaremos diante de uma pneumonia COVID-19 com a apresentação de dois fenótipos, né? O primeiro fenótipo que Gattinoni descreve é o fenótipo do tipo L. Nós teremos o quê? A chamada hipoxemia silenciosa. Os pacientes, eles têm desregulação da pressão pulmonar, uma vez que observa-se que a complacência é preservada, muito próxima do normal, e que a relação ventilação-perfusão, ela é comprometida, ok? Isso se justifica essa hipoxemia silenciosa. Consequentemente, eu vou ter o quê? Baixa recrutabilidade e resposta limitada a PIP. A imagem característica em vidro fosco vai nos mostrar o quê? As opacidades sempre subpleurais, sempre periféricas e com envolvimento de vários lóbulos pulmonares. Para esta estratégia, nós iremos traçar um plano de ventilação específico, da mesma forma que para a estratégia de um pulmão, onde eu tenho um fenótipo H, que muda consideravelmente a apresentação clínica. Nós vamos ter um pulmão que vai ter edema pulmonar e colapso alveolar. Se eu tenho um pulmão totalmente preenchido por líquido e também com unidades alveolares fechadas, isso vai me levar, consequentemente, a uma redução da complacência, ok? E essa redução da complacência, ela vai acabar gerando áreas de shunt muito alto, ok? Respondendo, claro, à recrutabilidade e também tendo boa resposta às manobras de recrutamento alveolar com PIP. Nós temos aqui a imagem característica, né, onde nós teremos a grande condensação pneumônica, o grande colapso de unidades alveolares que são dependentes, e quando eu falo de dependentes, ó, são as regiões posteriores, que são mais hipoventiladas pela ação da gravidade. E, consequentemente, o fato de eu ter um alvéolo preenchido por líquido vai fazer com que eu reduza consideravelmente a possibilidade de volume de aeração pulmonar. Então, nesta estratégia, a gente já observa que não vou conseguir enviar um volume corrente de 6 ml, eu vou ter que trabalhar com volumes ainda menores, visto que o meu pulmão está muito preenchido com infiltrado difuso. Por fim, não menos importante, nós precisamos lembrar que a avaliação de mecânica respiratória beira-leito através do ventilador mecânico, ela é primordial para traçarmos a estratégia protetora de ventilação. Então, quando nós realizarmos aquela avaliação instituída na aula anterior, quando nós observarmos que durante a pausa inspiratória do sistema gerou-se uma pressão de platô e que após o cálculo de complacência
essa complacência estática, o resultado foi maior que 40, nós traçaremos uma estratégia protetora para os pulmões com fenótipo do tipo L. E qual a estratégia? Manter ventilação com volume corrente de 6 ml por quilograma peso, monitorizar a driving pressure entre 15 e 30 centímetros de água. O que nós temos observado é os pacientes com fenótipo do tipo L, eles ventilam com driving pressure sempre menores que 15, uma vez que eles mantêm uma complacência satisfatória. Nós precisamos lembrar de manter uma frequência respiratória de até 20 incursões respiratórias por minuto, se possível, se eu não estiver diante de uma acidose respiratória com pH abaixo de 7,2. E caso eu observe um índice de oxigenação menor que 200, com a FiO2 maior que 60, nós já vamos instituir as estratégias de mini titulação de PIP com manobras de recrutamento alveolar com CPAPs de 30 em 30. A gente já vai imaginar o quê? Que com o índice de oxigenação menor que 200, eu já tenho uma lesão pulmonar moderada. E se o paciente apresenta uma lesão pulmonar moderada, subtende-se que ele pode estar evoluindo para um fenótipo do tipo H com maiores comprometimentos. Então, desta forma, otimizar a mini titulação de PIP e o recrutamento vai favorecer o ganho de áreas ventiladas, vai favorecer a troca de gases e a melhora da relação ventilação-perfusão. Não podemos deixar de esquecer, né, que a pressão positiva ela pode gerar disfunção do ventrículo direito. Então, precisamos estar avaliando de maneira contínua, hemodinâmica, frequência cardíaca e possíveis chances de hipotensão geradas pelo incremento de pressão positiva à via aérea para fazermos essa titulação de maneira protetora e específica e evitar essas complicações a nível cardíaco. Com relação ao fenótipo do tipo H, e eu volto aqui à imagem para lembrar que nós teremos um pulmão com inflamação difusa, líquido preenchendo alvéolos e com alvéolos fechados, dois corpos não irão ocupar o mesmo espaço, eu não tenho a mínima condição de ventilar esses pacientes com a complacência menor que 40, com um volume corrente de 6 ml, aqueles alvéolos não serão capazes de insuflar 6 ml. A gente pode estar favorecendo a superdistensão nesses casos. Então, nós mudaremos a estratégia por essa razão. Os pacientes com a complacência menor que 40 ml por centímetro de água, a complacência estática, nós vamos trabalhar com volumes correntes entre 4 a 3 ml por quilograma de peso. Notem que são volumes bem pequenos, né? Nós também precisamos levar em consideração manter a driving pressure sempre menor que 15 centímetros de água, com monitorização da pressão de platô menor que 30 centímetros, quando for possível, com uma frequência respiratória de no máximo até 35 ou menor que isso, né? Lembrar que esse ajuste da frequência respiratória também vai estar muito de acordo com a necessidade de correção de acidoses. Lembrar de manter o nosso pH sustentado em até 7,2. E aí a gente só vai fazer a correção do pH com hiperventilação, com aumento de frequência respiratória, quando esse pH cair abaixo de 7,2, ok? E aqui a gente vai realizar as titulações de PIP de maneira convencional, uma vez que é um fenótipo muito parecido com o pulmão de SARA clássico, e aí eles serão mais responsivos às manobras de recrutamento alveolar incremental, com CPAPs de até 40 centímetros de água, e a titulação de PIP convencional, que nós estamos acostumados a utilizar na nossa prática clínica em terapia intensiva. O que nós iremos observar? Precisamos observar que, se a relação ventilação-perfusão, se o índice de oxigenação, a PaDO2, dividido pela FiO2, ele for menor que 200 para um pulmão do tipo H, e eu tenho a necessidade de incrementar frações inspiradas maiores que 60%, eu já vou considerar o quê? Recrutamento e titulação de PIP convencional. Já, se eu me deparar com um paciente que me mostre uma PaDO2 sobre a FiO2, um índice de oxigenação que seja menor que 150 e que eu tenha que incrementar frações inspiradas maiores que 60, além de uma driving pressure não controlada, onde ela acabe se elevando mais que 15, e que eu tenha um pH abaixo de 7,2,
eu vou ter que orientar e indicar a posição prona para esses doentes como ventilação de resgate. Lembrando sempre que, durante as manobras de titulação de PIP, durante as manobras de recrutamento alveolar, da mesma forma, também preciso estar atento à disfunção de ventrículo direito. Também preciso monitorizar adequadamente a hemodinâmica e suas complicações que podem vir a surgir diante de pressões positivas elevadas na caixa torácica. As estratégias de ventilação protetora traçadas adequadamente, quando não obtiverem respostas, quando eu tiver índices de oxigenação cada vez mais baixos que 150, com driving pressures maiores que 15 e com pH menor que 7,2, nós vamos indicar realizar a posição prona. Nestes casos, não serão todos os pacientes intubados que serão pronados. Precisamos respeitar esses critérios. E qual o objetivo de realizar a posição prona para esses pacientes? E nós observamos uma imagem da parte posterior, se vocês observarem aqui, nós temos a vértebra, uma dificuldade de ventilação nas unidades alveolares que estão sofrendo o efeito da gravidade, né? Então, por hipoventilação, essas áreas aqui, elas vão gerar uma diminuição da oxigenação e desse cálculo de índice. Quando nós realizamos a posição prona, quando nós viramos o paciente, o objetivo é melhorar a aeração das regiões dependentes. Se você observar a vértebra aqui, ó, eu tenho uma imagem mais escura, isso me reflete a aeração. Então, esse favorecimento da aeração pulmonar vai melhorar a troca gasosa, vai melhorar a oxigenação, o que pode reverter essa complicação de um SARA grave, né, melhorando a oxigenação de parênquima e, consequentemente, sistemática e para todo o organismo, para todos os órgãos. O que precisamos levar em consideração é nem todos os pacientes serão pronados. Infelizmente, estaremos em uma condição de pandemia e a unidade ela precisa estar treinada adequadamente para realizar a posição prona. Nós precisamos lembrar que o estudo revela que o mínimo de tempo que um paciente deve permanecer na posição prona quando entubado, 12 horas. Para um paciente na posição prona por no mínimo 12 horas, nós vamos precisar que a equipe multidisciplinar esteja atenta às complicações que possam vir a acontecer pela posição prona, como, por exemplo, essa aqui, ó, que foi um estudo publicado recentemente mostrando a ulceração gerada na face de uma paciente COVID-19 com 50 anos entubada, que foi submetida à posição prona. Nós precisamos lembrar que o posicionamento da cabeça do paciente precisa ser ajustado nesse intervalo de tempo, o posicionamento dos braços da mesma forma e o posicionamento dos coxins na parte anterior, na barriga, nas pernas do paciente também deve ser ajustado para evitar a formação dessas ulcerações. Aqui a gente já observa paciente traqueotomizado, as ulcerações foram revertidas, né, através de sulfatiazina, mas nós precisamos estar atentos a isso para não correr o risco de pronar, melhorar a oxigenação e gerar comprometimentos a nível tegmentar. Por último, nós precisamos descrever algumas orientações durante os ajustes de ventilação mecânica no paciente COVID-19 que venha a evoluir com parada cardiorrespiratória. Durante a parada cardiorrespiratória, nós não poderemos ventilar esse paciente com o dispositivo bolsa-válvula-máscara. O paciente vai permanecer conectado ao ventilador mecânico e nós iremos fazer tais ajustes. Precisamos colocar o modo como VCV, uma vez que nós precisamos estar garantindo a oferta de volume ciclo a ciclo para esses pacientes, com volume alvo 6 ml por quilograma peso, com um tempo inspiratório mantido em 1 segundo e com pressão positiva expiratória final zerada. Lembrem-se que os pacientes COVID-19, eles apresentam boas respostas à PIP, mas durante uma parada cardiorrespiratória, nós precisamos diminuir a sobrecarga para a manobra de ressuscitação, para as compressões cardíacas que serão realizadas pelos profissionais,
Da mesma forma que nós precisamos favorecer o retorno venoso. E o aumento da PIP, ela acaba dificultando esses dois fatores. Então, por isso, está preconizado que essa PIP deve ser zerada no momento de parada cardiorrespiratória. A frequência respiratória deve estar ajustada em 10 incursões por minuto. E a fração inspirada do oxigênio apenas neste momento deve ser instituída a 100%. Se o equipamento estiver com a sensibilidade ligada, nós orientamos desligar esta sensibilidade para não gerar autodisparo. Da mesma forma que, se não for possível desligar, a gente orienta a ajustar esse equipamento o menos sensível possível, uma vez que as compressões elas podem mobilizar fluxos e esses fluxos podem ser interpretados pelo ventilador como um disparo do paciente e acabar gerando essa sincronia de autodisparo. O alarme de pressão de via aérea nós podemos jogar para 60 centímetros de água sem nenhum problema, mas o que chama mais a atenção é a necessidade imediata de zerar a PIP e colocar o paciente no modo de ventilação controlada a volume. Lembrando que são todas estratégias protetoras, né? Nós vamos traçá-las, nós vamos usar as estratégias de resgate, mas, infelizmente, em alguns pacientes com comprometimento mais grave, todas essas estratégias, em algum momento, elas podem sofrer falhas. Tudo o que foi exposto aqui está sendo ajustado baseado na experiência clínica em ventilar pacientes com comprometimentos pulmonares graves. Nós não temos nenhuma evidência ainda do que se fazer e do que se tenha comprovação com relação ao paciente de COVID-19. Porém, essas adaptações elas vão favorecer, sim, a proteção pulmonar e a possibilidade de evolução positiva para que a gente tenha uma maior chance de recuperar esse paciente e devolvê-lo para seus familiares. Nós finalizamos esse módulo. Eu convido vocês a visitarem a página da Escola de Saúde Pública do Governo, onde vocês terão acesso a todos os materiais de apoio, a todos os vídeos, né, a todas as aulas e artigos científicos publicados e utilizados para a construção dessa aula. Eu espero ter ajudado e, para maiores dúvidas, vocês podem entrar em contato com toda a escola. Agradeço a atenção.